Bora lá? Bora! Sabe que eu gosto dessa palma? Porque dá aquela impressão de começar a coisa mais tensa, entendeu? O que você acha? Não me surpreendi, não. Não se surpreende. Nossa conversa política hoje é com César Silvestre, ex-deputado, ex-prefeito de Guarapuava, até coisa de 2 semanas pré-candidato ao governo do Paraná e hoje candidato ao Senado. Primeira pergunta, assim, para dar uma aquecida, César. Teve trairagem mesmo, assim, que tirou da jogada para ser candidato ao governo? O que aconteceu? Como é que foi a articulação para isso? Olha, eu acreditava, né, que eu seria candidato ao governo. Trabalhei por isso até o último minuto. Mesmo sentindo que em alguns momentos havia uma certa oscilação dentro do partido em relação a essa disposição, eu não baixei a guarda, continuei fazendo agenda, continuei aprofundando a campanha em todas as regiões do estado e tentando viabilizar politicamente ela, inclusive. Fui buscar apoio junto à nacional, até o momento em que eu percebi que isso não se sustentaria dentro do partido. O que foi muito decisivo para isso é o fato de que há um casamento, de certa forma, forçado, que é a federação, que é algo que foi feito de cima para baixo, construído lá em Brasília, que vale para todos os estados, sem uma construção anterior. Então veio um partido estranho às nossas articulações se juntar no processo, que é o Cidadania, formando uma federação partidária, que é uma legislação nova, inclusive. E o Cidadania ele já tinha compromissos com o governo, e nisso aí eu não posso reclamar, porque eles foram sempre muito claros de que eles já tinham compromissos com o governo, participavam do governo e que não endossavam um projeto de candidatura própria pela federação por conta dos compromissos anteriores. Aí claro que a expectativa é que dentro do PSDB a gente pudesse contornar isso, mas isso ficou inviável, ficou impossível. E no final das contas o que prevaleceu foi o esforço para a construção de uma unidade, para que os dois partidos pudessem convergir em cima do mesmo projeto. E a única candidatura que criava ambiente de unidade, de convergência, era a candidatura do Senado. Ao governo não tinha acordo. Eu não posso querer fazer com que a minha vontade prevaleça também ao partido inteiro. Por mais que eu desejasse, quisesse muito, entendesse que seria o melhor para a construção do partido, mas não era o entendimento de todo mundo. A gente tem que, em algum momento, também ser humilde de entender que ninguém é candidato de si próprio. Não adiantava eu querer ser candidato ao governo, que já é uma disputa difícil, disputar contra a máquina, toda a força do governo, num ambiente altamente polarizado, e aí sair de dentro de casa do meu partido dividido. Isso também enfraqueceria. Por outro lado, uma candidatura ao governo criou esse ambiente de unidade, e eu decidi seguir por aí, não ficar reclamando, não ficar me lamentando, e sim olhar para frente e continuar construindo. Repórter pentelho é aqueles que fica fuçando em rede social e aquela coisa toda, né? E eu percebi durante todo esse seu trabalho de andar pelo estado, etc e tal, que raramente aparecia foto sua com algum personagem muito grande dentro do partido, por exemplo. Eu não via foto sua com o Beto Richa. Se não me falha a memória, foto sua eu vi com o Caputo, Michele Caputo, que é deputado estadual, concorre à reeleição. Dentro do partido, a coisa não ficou consolidada nesse primeiro momento? O que aconteceu? Eu também tinha expectativa de ter mais apoio organicamente do partido, uma vez que, quero deixar claro, eu nunca fui pedir para ser candidato a governador do PSDB. Eu era o presidente do Podemos e manifestava no Podemos o desejo de ser candidato a governador. Eu fui convidado para ir para o PSDB para a construção de um projeto de candidatura, naquele momento, para ajudar a construção do projeto do PSDB nacional, que tinha 2 candidatos a presidente, pré-candidatos, o Eduardo Leite e o João Dória. Esse era o ambiente. Nós precisamos de um palanque para ajudar o PSDB nacional. Você topa? Topo, porque eu tinha já comigo muito forte esse desejo. Eu te confesso que as coisas começaram a mudar com a desistência da candidatura própria. Do Dória. Primeiro nas prévias o Dória ganhou do Leite, e depois na desistência do Dória. Isso enfraqueceu
a candidatura porque perdeu o principal argumento e o que no limite sustentaria a candidatura mesmo com as pressões locais. Eu não sou ingênuo, eu sabia que ser candidato contra o governo faria com que eu sofresse pressão o tempo todo. Mas quando a candidatura estava alicerçada por um projeto nacional, isso daria condições da sobrevivência do projeto, apesar das pressões locais. Eu perdi esse apoio com a desistência do Dória. E quero aqui dizer, o Brasil perdeu muito também com a desistência da candidatura do Dória. O Dória é um cara que teve, por uma série de razões, dificuldades de viabilizar a candidatura, mas seria uma grande opção para esse processo. É um player competitivo, estruturado, com grande capacidade de comunicação, tinha uma gestão com um grande legado, muitas coisas para mostrar. É um cara que ajudou o país na solução da vacina e eu entendo que ajudaria a melhorar a qualidade do debate. Ele desistiu, eu perdi força. Tem que reconhecer isso. E aí eu senti esse certo esvaziamento. Pouco de não aparecendo junto, você falou das fotos, né? É um pouco questão de agenda mesmo. Vamos ser objetivos e sinceros, ninguém quer ficar enganando ninguém. O Beto Richa é um cara que tem um relacionamento político muito amplo, né? Grande parte da Assembleia Legislativa tem simpatia por ele e queria dobrar com ele federal e eles estaduais. A Assembleia, em grande parte, tem prefeitos e são da base do governo, então são os prefeitos da base do governo e deputados estaduais da base do governo. Então, é evidente que para ele transitar bem nesse meio, levar um candidato junto da oposição atrapalharia. Eu tenho que entender e, obviamente, eu nunca pedi, nunca cobrei e ele tinha mesmo que seguir por esse caminho. Ele ter essa liberdade de poder transitar em todos os meios. Eu não vejo nesse aspecto coisa diferente. O que realmente mudou os humores foi essa opção do PSDB em não ser protagonista. No Rio Grande do Sul, se eu não me engano, são 12 candidatos ao governo. Tá? No Paraná, hoje, competitivos, digamos assim, temos o atual governador, o Roberto Requião e praticamente só. Né? E vem mais uns 2 ou 3. Você estava seguindo e crescendo ali uma possibilidade de uma, vamos dizer, terceira via, sei lá. Por que no Paraná acontece sempre isso de um governador, sendo ele o atual e os anteriores também, eles conseguem fazer esse arrastão e impedem que outros personagens participem realmente de uma eleição para o governo? Cláudio, eu cheguei à conclusão desse processo hoje de que é mais difícil você ser candidato do que vencer a eleição para o governo. Você superar o funil dos partidos hoje é um entrave maior do que disputar a eleição e conquistar o eleitor. O que você está retratando é um diagnóstico que eu também tenho e é um diagnóstico ruim, pessimista, que eu, de certa forma, em relação à nossa política. O Paraná tem se mostrado, nos últimos anos, um estado incapaz de criar novas lideranças. Um autofagismo gigantesco. A política dominante da capital faz um tremendo esforço para que não surja nada de novo do interior. Nós estamos sendo dominados pelas lideranças da capital fazem 30 anos já. E isso também acaba mostrando um certo ambiente ruim da nossa política, muito vulnerável ao fisiologismo. Então veja que os partidos deixam de querer protagonismo, de apresentar propostas, de apresentar algo novo para incrementar o debate e trocam isso por participação no governo, outros tipos de prebendas do mundo da política. Isso é um sinal ruim de empobrecimento político, não tenho dúvida. O Rio Grande do Sul é um estado que historicamente é um estado de grande ativismo, de força da atividade política. Muitos presidentes da República, sempre muito protagonistas nos embates nacionais, e aí você reflete esse ambiente de pluralidade, de fervor político, nesse sintoma. 12 candidatos ao governo do estado, ou seja, ninguém quer ser coadjuvante, todo mundo quer ter espaço para de alguma forma protagonizar no processo. Aqui não. Aqui o governo abre as asas e todo mundo vira pintinho, né? Sim. Todo mundo entra para baixo das asas do governo, até mesmo grandes partidos. Você agora vai ser candidato ao Senado. No Senado, para a candidatura ao Senado, nós temos o Álvaro Dias, temos aí também o ex-juiz Sérgio Moro e outros personagens que estão entrando, inclusive o ex-governador Orlando Pessutti. O que dá para fazer melhor e o que você acha que não está sendo bem feito no Senado para que você possa propor uma candidatura dessa? Olha, acho que muito mais até do que criticar a atuação do senador Álvaro Dias, que tem uma ficha importante de serviços prestados ao Paraná, mas é principalmente ter um perfil de candidatura ao Senado
esteja disposição de fazer política, boa política, política que constrói, política que articula, política que ajuda a solução de problemas. Nós temos um perfil de senador hoje que está há 24 anos ininterruptamente na mesma função do Senado. Está quase nada, que são 24 anos. Não, de mandato são 55. 55, exato. Eu tenho 40 anos de idade. De mandato são 55, de Senado são 32, mas 3 seguidos. Oposição a todos os governos. Eu não sei se por egocentrismo ou por qualquer outro motivo que não consiga reconhecer mérito em ninguém, mas é sistematicamente oposição. Oposição a todos os governos que tiveram nesses últimos 24 anos. Isso não tem ajudado. Há uma percepção latente de certo distanciamento dessa atuação com o dia a dia da demanda dos agentes políticos, sejam eles os deputados, os prefeitos principalmente, lideranças do mundo empresarial, porque acabam tendo não um agente de facilitação, de abrir portas junto ao governo federal, mas alguém de embate, então não pode contar. Né? Eu não vou dizer que o papel da oposição não seja relevante, claro que ele é, em alguns momentos sim, dependendo do governo sim, mas perceba-se que é uma postura reiterada, não importa o governo que for, sou contra. Eu quero poder manifestar para o Paraná que é possível a gente construir uma possibilidade de ter um senador disposto a fazer uma política disposta a ser solução, não um problema. Não de ser oposição, mas ser instrumento de construção. Eu tenho essa disposição e o perfil de poder ser um bom senador, seja quem for o presidente. Porque por mais que a gente trabalhe o torço para um presidente, é o conjunto da nação que vai escolhê-lo. Nós temos visto muitos candidatos nesta disputa agora, já antecipadamente se colocando como líder da oposição. Né? Se tal ganhar, eu vou ser líder da oposição. Temos outros que representam muito, de certa forma, um radicalismo ou partidarismo, muito mais compromisso de defender seu partido do que um projeto para o Estado. E aí, e se o candidato eleito for do outro lado? Nós já vamos de cara saber que é alguém que vai estar lá para ser do contra. Eu quero ser a favor. Eu quero ser um senador que consiga transitar. Eu fui um prefeito que governei muito bem com o governo do PT, com o governo do Temer e com o governo do Bolsonaro. Muito bem com todos. Seguramente foi um dos prefeitos que mais conseguiu captar recursos públicos federais por habitante do Paraná. Porque primeiro tinha bons projetos, mas segundo, porque sempre trabalhei dessa maneira, de não partidarizar a política, né? Pensar ela de uma forma mais ampla. E a gente tem outras coisas que também precisam ser colocadas, porque é uma questão de perfil. Eu tenho uma formação jurídica que me permite ter uma compreensão do papel do Poder Judiciário e questionar a forma como ele tem feito hoje, por exemplo. Eu vejo que há um intervencionismo exagerado, né? Inadequado, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal nas ações do governo federal, do presidente da República e do Congresso Nacional. Que gera muita revolta daqueles que defendem o atual presidente. Alguns menos atentos aplaudem esse intervencionismo para ver às vezes o quanto pior melhor. Sim. Mas se enganam de imaginar que se mudar o presidente da República a postura do Supremo muda, porque do jeito que está hoje não muda. Se a gente não tiver um Senado Federal que tenha força, independência política, representantes que não tenham o rabo preso para fazer os questionamentos, para fazer as sabatinas do jeito certo, para fazer esse embate entre as instituições, para colocar a atuação do Supremo Tribunal Federal dentro do quadrado que ele tem que ficar, que a Constituição manda ficar, ele vai intervir no governo Bolsonaro agora ou em qualquer outro governo de qualquer outro partido, querendo eles ditar o que pode e o que não pode no país quando eles não têm voto para isso. Então eu vejo que essa independência, esse perfil também tem. Esse tipo de questionamento eu tenho, independente de estar alinhado a um projeto de governo ou não, porque é inadequado e é indevido sim. Né? Esse ativismo judicial que a gente viu pela Lava Jato. Eu sempre fui crítico, né, de querer utilizar das nossas instituições de julgamento para perseguir, às vezes, adversário político, para criar um ambiente, uma narrativa de desconstrução da política, para depois tentar substituir o papel desses mesmos personagens, que também tem que ser combatido, mas para isso tem que ser alguém que tenha ficha limpa, tranquilidade, limpeza de história.
Né? E eu, apesar de já estar aí há 10 anos de vida pública, mandato deputado estadual, 2 vezes prefeito, não tem nada que me constrange em relação a isso. Para encerrar, vai rodar todas as cidades do Paraná de novo? Bom, primeiro que é um prazer, eu faço isso com uma alegria enorme, né? Eu sempre brinco que a melhor parte da política é a campanha. Os problemas começam depois que você ganha. Eu adoro fazer isso, gosto de correr o estado, ampliar minha rede de relacionamento, fazer novos amigos, falar para a imprensa, eu realmente tenho prazer em fazer isso. Eu vou fazer, claro, agora de uma forma mais racionalizada, talvez priorizando as cidades polo por conta do tempo. Sim. Agora encurtou o tempo. Eu estou fazendo isso desde janeiro, né? Fiz todas as semanas sem falta, agora reduziu. Então a gente vai acabar concentrando. Mas vou fazer sim. Londrina, eu já vim várias vezes ao longo dessa caminhada, demonstrando a minha deferência pela cidade, né? A relevância que eu enxergo nela para o Paraná, a importância que ela tem para o estado como um todo, pela inspiração que ela causa nas outras regiões, nos outros municípios. Eu vejo que ela realmente merece uma atenção de qualquer candidato para qualquer pleito, para qualquer cargo. Estou aqui hoje de novo, venho inclusive para o lançamento da nossa pré-candidata a deputado federal, que agora passa a ser candidata, né? Fernanda Viotto, que é uma candidata que eu particularmente tenho muito entusiasmo por ela. Eu vejo que a Fernanda é um projeto político não só do PSDB, acho que ela tem que ser um projeto político do Paraná, especialmente de Londrina, porque ela tem um talento, uma vocação que ela tem gente que é do ramo, né? A gente consegue perceber essa vocação dela, esse jeito que ela tem para a coisa pública. Ela tem uma facilidade muito grande de compreender as coisas, de aprender rápido, de se posicionar bem, de se comunicar, que a gente sabe que é a principal ferramenta do bom político. Né? Então eu acredito muito no potencial dela, fiz questão de estar aqui hoje para acompanhar esse lançamento dela, acredito na viabilidade dela e espero que ela tenha sucesso nesse pleito também, e vai ser muito bom para Londrina, com certeza. Para o Paraná. César, muito obrigado pela conversa, apareça por aí quando estiver rodando pela cidade, inclusive para tomar um chopp, porque esse negócio de conversa política seca a garganta. Eu estou na água hoje. Valeu, até a próxima. Obrigado. Até o próximo programa, vamos trazer mais personagens da política aqui para conversar no nosso Conversa Política.